Os grandes felinos são uma das espécies mais impressionantes que habitam a Terra, e dentro deste grupo estão alguns dos animais mais poderosos e temidos. Hoje, o leão conquistou seu lugar como o rei da selva, mas é o tigre que se destaca por sua grandeza, seu poder e sua destreza na caça. No entanto, havia uma espécie em particular que se destacava mesmo entre esses predadores impressionantes. Ele não era apenas maior que o tigre moderno, mas também estava entre os felinos mais gigantescos que já existiram, o tigre de Nandong. No início do século XX, um grupo de paleontólogos holandeses realizou escavações em uma área próxima à cidade de Nandong, localizada na ilha de Java, na Indonésia. Enquanto removiam a terra, eles fizeram uma descoberta que os deixou completamente atônitos. Eles desenterraram uma série de ossos que inicialmente acreditaram pertencer a um tigre. No entanto, ele logo percebeu que aqueles ossos não eram de um tigre comum, como o tigre de Bengala, ao qual todos estavam acostumados. Eles eram consideravelmente maiores do que qualquer um já tinha visto no mundo moderno. Pesquisas e análises posteriores dos fósseis confirmaram o que parecia impossível. Este tigre era extraordinariamente gigantesco. Durante milhares de anos, durante o Pleistoceno, o tigre de Nandong vagou pela vasta região de Sunda, no Sudeste Asiático, buscando afirmar seu domínio como o principal predador de seu ecossistema. Uma das razões pelas quais esse tigre conseguiu se posicionar como o maior predador foi que seu tamanho era imponente. Os adultos desta espécie pesavam entre 20 e 25% a mais que o atual tigre siberiano. Os maiores machos podiam pesar mais de 400 quilos, o que os tornava um dos felinos mais pesados da história. A julgar pelo enorme tamanho desses animais, pode parecer que os tigres sempre foram tão gigantescos, mas a história revela uma verdade muito diferente. Os tigres nem sempre foram tão grandes. Os primeiros tigres, que viveram muito antes dos tigres de Nandong, eram consideravelmente menores em termos de tamanho corporal e peso. Essa menor estatura provavelmente se devia às características de seu ambiente, incluindo as presas disponíveis e os nichos ecológicos que ocupavam. Um corpo menor lhes dava vantagens em termos de economia de energia e agilidade, permitindo que se movessem com eficiência em vários tipos de terreno. Os primeiros grandes felinos relacionados aos tigres, como o Panthera palaiosinensis, pesavam entre 70 e 120 quilos. Mais tarde surgiu o tigre trinil, amplamente considerado o ancestral de todas as subespécies indonésias conhecidas, pesando entre 110 e 150 quilos. Este tigre viveu do início ao meio do Pleistoceno, e seus restos mortais foram encontrados em Trinil, Indonésia. Com o passar do tempo, o tigre de Nandong se tornou uma figura dominante do final do Pleistoceno ao Pleistoceno Médio, exibindo uma faixa de peso que variava entre 200 e 350 quilos. Esse crescimento gradual de tamanho ao longo dos séculos pode ser explicado pela competição acirrada por alimento entre grandes carnívoros, que tiveram que consumir mais e ganhar maior massa corporal para competir pela posição de predador de topo. No entanto, o tigre de Nandong não era a única criatura formidável lutando pelo domínio de seu território. No caminho, ele encontrou uma competição implacável na forma de outros carnívoros como o Smilodon, a hiena gigante e os lobos terríveis. O Smilodon, por exemplo, é famoso por suas presas longas e finas, que podem atingir até 30 centímetros de comprimento, capazes de causar feridas profundas em suas presas. Em contraste, o tigre de Nandong tinha presas mais robustas e típicas, semelhantes às dos tigres modernos, projetadas para esmagar ossos e fornecer mordidas poderosas. Embora menos especializadas em perfurar profundamente, essas presas eram eficazes para abater presas, embora seu enorme tamanho às vezes representasse um desafio. Em termos de tamanho, parece que ambos os competidores estavam em pé de igualdade. A maior espécie de Smilodon, Smilodon populator, pesava entre 220 e 436 quilos e era 12 centímetros mais alta.
Uma diferença que não era tão significativa quando comparada ao tamanho do tigre de Nandong. Um rival menos intimidador para o tigre de Nandong seria a hiena gigante de rosto curto, que tinha entre 7,5 e 300 centímetros de altura no ombro e pesava em média 110 quilos. No entanto, havia um grupo de animais que o tigre de Nandong não ousaria desafiar: os lobos terríveis. Embora suas mandíbulas fossem menores e seu peso muito menor que o do tigre de Nandong, eles possuíam uma vantagem única. Eles caçavam em bandos de mais de 4 indivíduos, o que lhes dava uma força coletiva que o tigre de Nandong, como caçador solitário, não conseguia igualar. Esse fator o colocou em clara desvantagem na competição pelo título de predador de topo. No entanto, o tigre de Nandong não teve que competir apenas com animais rivais pelo cobiçado título de predador de topo. Naquela época, os primeiros humanos eram uma presença crescente no Sudeste Asiático, como evidenciado por mais de 80 restos humanos encontrados na região. Essa nova ameaça representou um desafio adicional ao domínio do tigre no ecossistema. É fácil dizer que tais encontros teriam sido desfavoráveis para os primeiros humanos, já que, em termos de tamanho, eles tinham muito pouca chance contra tais predadores. Mas dizer isso seria subestimar sua inteligência. Com o tempo, os primeiros humanos podem ter desenvolvido ferramentas e estratégias para lutar contra o tigre de Nandong, forçando-o a voltar para as florestas abertas e permitindo que os primeiros humanos se estabelecessem na região. As florestas abertas de Sundaland durante o Pleistoceno proporcionam uma paisagem única para grandes felinos. Este vasto território era repleto de árvores e pastagens dispersas que proporcionavam excelente visibilidade para caçar presas. Além disso, a área abrigava uma rica diversidade de herbívoros, alguns deles de tamanho impressionante. Entretanto, apesar do tamanho imponente do tigre de Nandong, caçar presas maiores não era uma tarefa fácil. Embora suas habilidades de caça fossem extraordinárias, o tamanho de alguns herbívoros da região representava um desafio significativo. Um exemplo claro desses gigantes herbívoros é o stegodon, uma espécie de proboscídeo intimamente relacionada aos elefantes. Algumas espécies de stegodon atingem tamanhos tão gigantescos que versões menores desse animal seriam maiores e mais fortes que o tigre de Nandong. Estima-se que o Nanshan stegodon, por exemplo, pesava cerca de 12 toneladas e pode ter tido uma pele grossa e resistente que o tornava quase impenetrável. Apesar da força e agilidade do tigre, atacar um estegodonte adulto seria uma missão quase impossível. As únicas oportunidades para o tigre serão encontrar um estegodonte vulnerável, como um indivíduo jovem, ferido ou isolado da matilha. Nesse caso, um ataque oportunista, talvez visando as áreas mais fracas do animal, como o pescoço ou as pernas, poderia ter sido eficaz. Mas mesmo nessa situação, o risco para o tigre era alto. Outro desafio igualmente formidável para o tigre de Nandong era o búfalo aquático, também conhecido como bubau. Esses animais eram conhecidos por seu tamanho colossal e força imponente. Algumas espécies de búfalos aquáticos podem pesar mais de 1.000 quilos e se movimentam em rebanhos organizados, o que torna quase impossível para um único tigre enfrentar um grupo desses animais. Seus chifres poderosos e defesa coletiva eram uma barreira natural contra qualquer predador. Um tigre de Nandong estaria em total desvantagem contra esses animais. A única estratégia viável para o tigre de Nandong seria explorar sua agilidade e atacar um búfalo isolado ou atacar de surpresa um flanco vulnerável. Entretanto, mesmo sob essas condições, a vitória não estava garantida. Apesar da dura competição com esses gigantes, o Nandong Tiger não ficou sem opções. Herbívoros menores também viviam em seu habitat, como o Rosa timorensis, a anta malaia, ratos gigantes e javalis, que representavam presas muito mais acessíveis para o tigre. Embora caçar presas grandes como o estegodonte ou o búfalo d'água fosse uma tarefa assustadora, esses herbívoros menores forneciam uma fonte de alimento mais segura e abundante para o tigre de Nandong.
Além disso, o tigre aproveitava sua capacidade de caçar sozinho, usando sua inteligência aguçada para planejar emboscadas e ataques surpresa, além de ocasionalmente recorrer à carniça, uma tática que lhe permitia sobreviver mesmo em tempos de escassez. Essa capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias e encontrar oportunidades onde outros felinos não teriam conseguido foi uma das principais razões pelas quais o tigre de Nandong conseguiu permanecer como um dos predadores mais impressionantes de sua época. Sua resistência, astúcia e flexibilidade na caça permitiram que ele prosperasse em um ambiente hostil e competitivo por milhares de anos. No entanto, o tigre de Nandong também teve que enfrentar um desafio ainda maior: as drásticas mudanças climáticas do Pleistoceno. Durante esse período, a Terra passou por flutuações extremas nas condições climáticas, com períodos de frio intenso, resultando em vastas camadas de gelo, retendo grandes quantidades de água, baixando o nível do mar. Esse resfriamento global foi seguido por períodos mais quentes, quando as geleiras começaram a derreter e o nível do mar subiu, transformando a paisagem significativamente. Como resultado dessas mudanças climáticas, Sundaland, o território que antes era um vasto e contínuo bloco de terra, começou a se fragmentar em ilhas menores. Esse isolamento geográfico forçou as populações de tigres de Nandong a viver em áreas menores com recursos limitados. Por estarem isolados nessas ilhas, os tigres de Nandong também sofreram uma diminuição na diversidade genética, o que, com o tempo, deu origem ao surgimento de subespécies menores, adaptadas às novas condições do seu ambiente. Foi assim que nasceram os tigres de Sumatra, os tigres de Bali e os tigres de Java, todos eles descendentes desta espécie antiga e majestosa. Embora as mudanças climáticas sem dúvida tenham desempenhado um papel importante na extinção do tigre de Nandong, os cientistas também sugerem que a chegada dos primeiros humanos ao Sudeste Asiático pode ter acelerado sua extinção. A presença humana, com sua crescente competição por recursos e potenciais conflitos diretos com grandes predadores, pode ter tido um impacto significativo na população desses majestosos felinos. Embora fatores como a competição com outros carnívoros ou mudanças nas condições ambientais também possam ter desempenhado um papel no desaparecimento dos tigres de Nandong, o registro fóssil limitado nos deixa com muitas perguntas sem resposta. Uma combinação de mudanças climáticas, caça excessiva por humanos e competição com outras espécies pode ter levado à extinção deste titã pré-histórico. Durante séculos, um debate fascinante capturou a imaginação de aventureiros e entusiastas da natureza. Quem sairia vitorioso em um confronto entre leão e tigre? Esses dois predadores de topo, majestosos e poderosos, têm sido alvo de comparações apaixonadas por gerações, alimentando discussões intermináveis sobre quem seria o verdadeiro rei da selva. No entanto, essa rivalidade entre felinos não tem nada de moderno, e em tempos pré-históricos a competição era ainda mais acirrada. Entre os gigantes que já habitaram a Terra, o tigre de Nandong se destacou como um dos felinos mais formidáveis e aterrorizantes que já existiram. Este antigo titã não era apenas enorme, mas governava seu mundo pré-histórico com uma ferocidade e força inigualáveis, deixando uma marca indelével na história dos grandes felinos. A questão crucial que ainda intriga muitos é esta: considerando o quão grande e feroz era o tigre de Nandong, como teria sido um confronto entre esta fera majestosa e o maior e mais forte leão que já existiu? Imagine voltar milhões de anos no tempo para os dias do Pleistoceno no Sudeste Asiático. Naquela época, o tigre de Nandong era um gigante selvagem, mas mesmo seu tamanho colossal pode ter dificultado sua localização em meio à densa vegetação da região. Apesar de seu tamanho ser impressionante, não foi fácil localizar esse predador em seu habitat. Você pode pensar que seria impossível passar despercebido por um felino tão grande, mas estaria esquecendo de um detalhe crucial em sua estratégia de caça: seu pelo.
Este titã do Pleistoceno tinha uma camada base laranja intensa e vibrante que variava para amarelo brilhante. No entanto, o mais surpreendente sobre sua aparência não eram apenas suas listras ousadas e bonitas, mas como essas listras funcionavam como uma camuflagem perfeita. As marcas escuras em seu pelo não eram apenas uma característica estética, mas também serviam para confundir suas presas e potenciais rivais. O tigre de Nandong se misturava à luz do sol e às sombras dos habitats mistos de floresta e pastagem, tornando-se quase invisível para suas presas e, portanto, difícil de detectar até mesmo para os predadores mais astutos. Essa camuflagem magistral lhe deu uma vantagem incomparável, permitindo que ele perseguisse sua presa e atacasse com precisão mortal. Esse comportamento adaptativo não apenas ajudou o tigre de Nandong a caçar com eficiência, mas também foi uma vantagem estratégica em sua luta para sobreviver em um ecossistema cheio de desafios e competidores formidáveis. A capacidade do tigre de se misturar ao ambiente, quase desaparecendo em seu habitat natural, é uma das razões pelas quais seu poder não reside apenas em seu tamanho, mas também em sua habilidade como caçador. Essa habilidade de perseguição lhe daria uma vantagem significativa, não apenas sobre outros grandes carnívoros, mas também sobre qualquer oponente, humano ou animal, que tentasse desafiá-lo. A menos que sua viagem no tempo venha acompanhada de alguma visão especial incrível, você não a verá até que ela salte aos seus olhos. Mas sua pelagem extraordinária não serve apenas para descrição. Também é incrivelmente denso e rico, adaptado para suportar os climas imprevisíveis do Pleistoceno de Java. Então, não importava se a temperatura estava congelante ou escaldante, esses tigres estavam sempre à espreita, procurando por presas azaradas. Essa busca por caça foi facilitada ainda mais pelo olfato excepcionalmente aguçado do tigre de Nandong, um recurso crucial para sua sobrevivência e competição por comida no Sudeste Asiático. Essa capacidade olfativa altamente desenvolvida deu ao tigre uma vantagem significativa sobre seus rivais, permitindo-lhe detectar o leve cheiro de presas a grandes distâncias nas densas florestas e paisagens variadas do Pleistoceno de Java. Esse superpoder era inestimável, permitindo que o tigre de Nandong rastreasse possíveis refeições com uma precisão surpreendente. Seu olfato era possivelmente ainda mais aguçado que o dos tigres modernos, permitindo-lhe seguir rastros de cheiro por longas distâncias e localizar presas escondidas, como o timorensis rosa, o javali de Bontang e outros grandes herbívoros. O pior pesadelo de uma presa era, sem dúvida, sentir um aroma inconfundível no ar, que anunciava a presença de uma ameaça mortal. O olfato aguçado do tigre de Nandong, no entanto, não apenas o ajudou a localizar sua presa, mas também funcionou como um sistema de alerta precoce. Esse sistema olfativo permitirá que ele detecte a presença de outros predadores ou necrófagos ao seu redor, dando-lhe tempo para evitar encontros potencialmente mortais. Com essa vantagem, o tigre de Nandong poderia antecipar competidores formidáveis e evitar confrontos desnecessários que poderiam colocar sua vida em risco. Entre seus rivais mais diretos estavam os temidos tigres dentes de sabre, como Omotherium e Megantherium. Esses caçadores letais vagam pelos mesmos campos de caça, sempre à procura de presas desavisadas. A competição pelo mesmo botão os transformou em rivais implacáveis, lutando constantemente pelo controle dos recursos do território. No entanto, o olfato aguçado do tigre de Nandong lhe deu a capacidade de sentir a presença deles muito antes que os felinos pudessem se aproximar, dando-lhe a oportunidade de escapar do alcance deles. O leopardo de Java, com sua agilidade e destreza em se mover por árvores e vegetação densa, também compartilhava a mesma paisagem que o tigre de Nandong. Este caçador elegante e esquivo provavelmente teve vários encontros com o gigante listrado, embora provavelmente tenha evitado um confronto direto devido às proporções desvantajosas do tigre.
Em um mundo tão cheio de competidores e perigos, batalhas diretas eram sempre a última opção. E o leopardo de Java, com seu estilo de vida mais solitário e cauteloso, provavelmente preferia não desafiar o colosso da região. Além desses predadores felinos, os ursos negros asiáticos, animais poderosos movidos pela fome insaciável ou pela natureza territorial, também cruzaram com o tigre de Nandong. Às vezes, esses encontros terminavam em confrontos explosivos, onde a força bruta de ambos os animais colidia. Entretanto, o tigre de Nandong, com seu tamanho e habilidades de caça solitária, levava vantagem nesses confrontos, desde que tivesse espaço e condições de usar sua agilidade e astúcia. Da mesma forma, os rebanhos de cães selvagens, com suas táticas cooperativas e inteligência coletiva, representavam uma ameaça constante. Embora o tigre de Nandong fosse formidável sozinho, enfrentar uma matilha de cães selvagens bem organizada poderia ser um desafio até mesmo para o maior dos tigres. E então, havia os crocodilos, que espreitavam perto de fontes vitais de água, esperando que alguma presa fosse um herbívoro ou até mesmo um tigre baixasse a guarda. Crocodilos enormes como o crocodilos porosos eram mestres da emboscada, e suas mandíbulas, com força incomparável, podiam capturar qualquer animal desavisado que se aproximasse da água. Esses répteis, embora perigosos, eram uma ameaça maior para as presas do tigre de Nandong do que para o próprio tigre, que sabia como ficar longe dos territórios de caça dos crocodilos. Entretanto, fora do alcance do tigre de Nandong, existia um predador ainda mais formidável, um rival que ele nunca teve a chance de enfrentar: o leão americano. A milhares de quilômetros de distância, nas vastas planícies da América do Norte, o pantera Leoatrox reinava supremo. Este leão, um colosso da natureza, era tão imponente quanto o tigre de Nandong, com machos que podiam atingir 500 quilos de peso. Com sua constituição robusta e membros poderosos, o leão americano era uma das criaturas mais temíveis de sua época. Capaz de abater presas grandes, este leão teve que enfrentar outros predadores gigantes, como o urso de cara achatada, o lobo terrível e a chita americana, mas nunca teve que lidar com o tigre de Nandong. Ao longo dos anos, as habilidades impressionantes do leão americano e suas semelhanças marcantes com o tigre de Nandong, combinadas com a rivalidade felina sempre presente, capturaram a imaginação de entusiastas ao redor do mundo. A pergunta inevitável que surge é: o que aconteceria se esses dois titãs se encontrassem em um confronto direto? Em um cenário hipotético, onde as flutuações climáticas fizeram o Oceano Pacífico secar ao longo de milhares de anos, colocando esses dois monstros frente a frente, e quem prevaleceria? Ambos são predadores de alto nível, mas o resultado do encontro não seria tão simples. Imagine uma batalha épica, um confronto em que não só a supremacia está em jogo, mas também o título de rei dos felinos. De um lado temos o tigre de Nandong, o maior, mais forte e mais inteligente de sua espécie. Por outro lado, o leão americano, uma das criaturas mais impressionantes que já existiram. Com pouca evidência fóssil para nos basearmos, muito do que sabemos sobre esses animais permanece especulativo. No entanto, isso só acrescenta um toque de mistério e excitação à ideia de enfrentá-los, pois imaginamos como suas habilidades, pontos fortes e fracos, seriam testados nessa luta pela supremacia. Quem sairia vitorioso nesse confronto de titãs? Seria o astuto tigre de Nandong, conhecido por sua força e agilidade, ou o poderoso leão americano, conhecido por sua presença imponente e habilidades de caça em matilha? O primeiro round dessa batalha seria crucial, pois não só determinaria quem é mais pesado, mas também quem tem o que é preciso para dominar o outro. É importante notar que tanto o tigre de Nandong quanto o leão americano tinham tamanhos diferentes.
Assim como acontece com os felinos modernos, onde nem todos os indivíduos de uma espécie têm o mesmo tamanho, ambos os animais podem ter tido variações em sua constituição física. Portanto, para manter uma comparação justa em termos de tamanho, velocidade, força de mordida e outras métricas, nos basearemos nos tamanhos médios de ambos os felinos. O tigre de Nandong, um predador imponente e respeitado, alcançava até 3,5 metros ou 11 pés de comprimento, do nariz à cauda, e tinha cerca de 1,1 metro ou 3,6 pés de altura na altura dos ombros. Seu peso era de cerca de 350 quilos, o que equivale a mais de 750 libras. Este animal, 25% maior que o moderno tigre siberiano, o maior felino vivo, possuía uma combinação de força bruta e agilidade que lhe permitia mover-se silenciosamente pelas densas florestas do antigo Sudeste Asiático. Com seus músculos poderosos e tamanho impressionante, o tigre de Nandong era uma máquina de caça solitária, capaz de abater presas muito maiores que ele. O leão americano, Panthera leo-atrox, também era uma criatura formidável. Este leão pré-histórico, conhecido por seu enorme tamanho e constituição robusta, atingia comprimentos de até 4,5 metros ou 14,8 pés de comprimento do nariz à ponta da cauda e podia pesar até 500 quilogramas ou 1.100 libras. Com cerca de 1,2 metro de altura até o ombro, o leão americano era um gigante que superava o tigre de Nandong em termos de tamanho. Seus músculos poderosos, somados a uma mandíbula capaz de infligir mordidas devastadoras, fizeram dele um dos predadores mais temíveis de sua época. Por outro lado, temos o leão americano, um verdadeiro gigante que por si só pesa impressionantes 420 quilos, ou mais de 900 libras. Este leão media 3 metros e 6 centímetros de comprimento, ou 12 pés, e 1 metro e 2 metros de altura, ou 3 pés e 9 polegadas. Sua massa, 68% maior que a de um leão africano moderno, lhe dava uma presença imponente, uma presença capaz de fazer qualquer rival tremer. Essa grande massa, essa enorme força bruta, davam-lhe uma vantagem considerável, tornando-o um adversário temível em qualquer confronto. Agora, você pode pensar que a pequena vantagem de tamanho do leão americano sobre o tigre de Nandong não seria suficiente para lhe dar vantagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em uma luta de pesos pesados, cada quilo conta. Cada grama adicional de peso em cada braçada tem o potencial de fazer a diferença. Então, nesta primeira rodada do confronto felino, o leão americano claramente assume a liderança quando se trata de massa total. Mas a verdadeira questão é, será o suficiente para derrotar o tigre de Nandong? A diferença de tamanho será decisiva o suficiente para garantir a vitória. Vamos para o segundo round, onde a vitória pode depender de mais do que apenas peso bruto. Nesta rodada, a criatura que ganhar essa vantagem superará seu oponente em número na métrica decisiva. Quem tem os dentes capazes de causar mais dano, o golpe mortal que encerra a luta. E para ser honesto, os dentes dos grandes felinos são suas armas secretas, suas ferramentas de morte, perfeitamente projetadas para dar aquele golpe final, aquele golpe que pode decidir o destino de um confronto. Os incisivos afiados e ligeiramente curvados do tigre de Nandong são uma ferramenta mortal, capaz de agarrar sua presa com firmeza, arrancando carne do osso em um piscar de olhos. Mas isso não é tudo. Seus dentes carnívoros especializados são como tesouras, projetados para cortar carne com eficiência, destruindo tudo em seu caminho. E tudo isso é apoiado por poderosos músculos da mandíbula, permitindo que a força da mordida do tigre alcance aproximadamente 1.300 libras por polegada quadrada. Essa força é mais que suficiente para esmagar ossos e penetrar até mesmo as peles mais duras, uma habilidade vital para um caçador do seu calibre. Agora, vamos falar sobre o leão americano.
Este felino gigante não só possui caninos robustos e dentes carnívoros afiados, mas sua força de mordida é absolutamente monstruosa. Chega a 1.800 libras por polegada quadrada, o que é significativamente mais forte do que a mordida do tigre de Nandong. Para colocar isso em perspectiva, a força dessa mordida é mais poderosa do que a de uma hiena, um urso polar, uma onça pintada e até mesmo de um tubarão-touro. Na verdade, somente um hipopótamo poderia igualar o poder de sua mordida. Esse imenso poder permite que o leão esmague ossos com facilidade e desfira mordidas devastadoras nas áreas mais vitais do corpo de sua presa, incapacitando qualquer oponente de forma rápida e eficaz. Ao atingir a cabeça, o pescoço ou os membros, as mandíbulas do leão americano podem dominar qualquer confronto direto, assumindo o controle e desferindo golpes fatais no processo. Então o veredito é: o leão americano tem vantagem na força da mordida. Seu incrível poder de esmagamento supera o Nandong Tiger, deixando-o para trás neste aspecto. Mas não se engane, isso ainda não acabou para o Nandong Tiger. Agora, chegamos à terceira rodada, onde uma vantagem crítica entra em jogo: garras. Garras são uma das ferramentas mais letais que um predador pode ter, capazes de agarrar, rasgar e causar danos severos. Essas garras não são essenciais apenas para o ataque, mas também para a defesa, pois permitem que eles mantenham o controle de suas presas e se protejam de outros predadores. Começamos com o tigre de Nandong. Com base nas garras de 10 centímetros de comprimento do tigre siberiano, podemos supor que esse predador pré-histórico provavelmente tinha garras de até 12 centímetros e meio de comprimento, longas, curvas e retráteis, sempre prontas para entrar em ação. Essas garras são incrivelmente fortes, capazes de desferir golpes poderosos que não apenas rasgam carne, mas também quebram ossos com facilidade. No caso do leão americano, suas garras provavelmente alcançavam cerca de 10 centímetros de comprimento, com uma curvatura menos pronunciada do que as de outros grandes felinos modernos, mas ainda assim eram muito eficazes para rasgar e segurar. Essas garras, embora menos curvas, eram extremamente fortes, capazes de desferir golpes poderosos que podiam causar danos significativos a qualquer oponente que cruzasse seu caminho. No entanto, quando comparamos as garras do leão americano com as do tigre de Nandong, descobrimos que as garras do tigre são um pouco mais longas e muito mais curvas. Essa diferença dá ao tigre de Nandong uma vantagem crucial, permitindo que ele faça cortes mais profundos e precisos, causando danos consideráveis a cada golpe. Essa ligeira vantagem no tamanho e na curvatura das garras se torna uma diferença significativa no combate. Assim, nesta rodada, o tigre de Nandong obtém sua primeira vitória, destacando-se com suas garras superiores, pronto para dominar o campo de batalha com sua destreza impressionante. Agora vamos para a quarta rodada: velocidade. Em um confronto entre gigantes como esses, a velocidade é um fator decisivo, pois afeta diretamente a capacidade de perseguir, desviar e atacar com precisão. No entanto, determinar a velocidade desses dois predadores lendários não é uma tarefa fácil, pois ambos estão extintos e não temos informações precisas sobre seu desempenho no campo de batalha. Ainda assim, podemos fazer uma estimativa com base em suas características físicas e comportamento geral. O tigre de Nandong provavelmente poderia atingir uma velocidade máxima de até 55 km por hora, ou 33 milhas por hora. Sua agilidade também era notável. Apesar de seu tamanho enorme, esse felino gigante podia fazer curvas fechadas e movimentos rápidos, o que o tornava ainda mais letal em combate. Essa velocidade lhe permitiria encurtar distâncias em um instante, desferindo ataques rápidos e poderosos com precisão mortal. Por outro lado, o leão americano era capaz de atingir velocidades de até 50 km por hora, ou 31 milhas por hora, em rajadas curtas. Ao contrário do Nandong Tiger, no entanto, o American Lion era menos ágil.
com aceleração mais gradual e uma preferência pela potência bruta em vez da manobrabilidade. Embora sua velocidade lhe permitisse fazer investidas diretas impressionantes que podiam esmagar oponentes, ele não conseguia igualar a capacidade do Nandong Tiger de realizar acelerações rápidas ou manobras repentinas no solo. Nesta competição de velocidade, o Nandong Tiger mais uma vez assume a liderança. Sua velocidade máxima superior, combinada com sua capacidade de se mover com agilidade e realizar ataques rápidos, lhe dá uma vantagem significativa. Isso permite que você diminua a distância rapidamente ou escape de uma situação complicada, garantindo sua vitória neste confronto em alta velocidade. Mais uma vez, o tigre de Nandong demonstra sua destreza, superando o leão americano e consolidando seu domínio no campo de batalha com sua velocidade e agilidade superiores. E por último, mas não menos importante, a quinta rodada. Nesta rodada, exploraremos a capacidade estratégica desses poderosos predadores e como suas táticas de caça podem fazer a diferença em um confronto de alto risco. Quem será capaz de manobrar e enganar o outro em uma luta tão intensa? O tigre de Nandong, um mestre da furtividade, emprega uma estratégia de caça solitária semelhante à dos tigres modernos. Ele se move cautelosamente pela vegetação densa, usando sua camuflagem excepcional para permanecer invisível. Sua abordagem é meticulosa e silenciosa, perseguindo suas presas através de uma cobertura espessa, prontos para desferir o golpe final no momento certo. Essa tática permite que ele se aproxime do alvo sem ser detectado, dando-lhe a oportunidade de lançar um ataque surpresa mortal. Ambientes florestais densos são uma vantagem para eles, proporcionando o cenário perfeito para suas emboscadas astutas. Em forte contraste, o leão americano, assim como os leões modernos, contava com uma abordagem mais social e direta, provavelmente caçando em grupos ou bandos. Esses leões usavam táticas coordenadas para encurralar e dominar suas presas, trabalhando em equipe para derrubar alvos grandes e resistentes. Sua estratégia era baseada na força e na resistência, e seu estilo de caça era favorecido em terrenos abertos e semi-abertos, como savanas e campos, que, embora não oferecessem muita cobertura, permitiam manobras dinâmicas e poderosas investidas em grupo. Neste caso, a furtividade e a precisão do tigre de Nandong lhe dão uma vantagem significativa em um encontro surpresa, onde sua capacidade de atacar sem ser visto pode ser decisiva. Por outro lado, as táticas de grupo e a força bruta do leão americano serão imbatíveis em ambientes abertos, onde o trabalho em equipe e a força direta desempenham um papel crucial. Então, nesta rodada, não há um vencedor claro. Tudo depende do cenário em que a batalha acontece. Após uma batalha acirrada, considerando todas as rodadas, o resultado continua incerto. Tanto o Nandong Tiger quanto o American Lion provaram ser oponentes formidáveis, e no final, o resultado foi um empate. Este resultado é uma prova de sua força e ferocidade iguais. Em um confronto hipotético, ambos os combatentes provavelmente sairiam machucados e enfraquecidos, contando suas perdas e refletindo a magnitude desse confronto épico. Se você gostou desta análise e quer mais conteúdo sobre esses predadores incríveis, não esqueça de se inscrever no canal. Junte-se à comunidade para mais comparações fascinantes e histórias emocionantes sobre o reino animal.